Palavras transformam, histórias atravessam. Eu sou Karina e este é o Metamorfose em Voz Alta, um espaço onde a poesia encontra vida e cada relato é um convite à metamorfose. Respire fundo, abra os ouvidos e a alma, porque a mudança já começou. Antes de eu começar, deixa eu pedir desculpa para vocês porque eu peguei uma gripe forte e minha voz não voltou ao normal. Mas como eu quero cumprir o calendário aqui do podcast, eu não pude esperar mais e ela vai estar um pouco rouca, mais rouca, né? Porque eu já sou um pouquinho rouca. Ela vai estar mais rouca, um pouquinho fanha. Mas vocês me desculpem, eu vou tentar aqui, fazer o melhor que eu posso. Aliás, eu vou fazer o melhor que eu posso para tentar trazer um bom episódio para vocês, ok? Então, nós vamos começar hoje uma série de episódios onde a gente vai falar das transformações que a maternidade envolve. Quando eu fui colher as histórias para fazer o roteiro do podcast, eu percebi que não ia dar para fazer em um episódio só. Eu resolvi pegar diversas histórias de diversos tipos de maternidade, porque a gente sabe que não existe só um tipo. Então, esse vai ser o primeiro episódio da série, que vai se chamar Decidi Ser Mãe. E vão vir outros episódios ainda, continuando a falar da maternidade, ok? Então, se você tem a sua história e quiser mandar para o metamorfoseemvozalta@gmail.com, vai ser muito bem-vinda. A maternidade nem sempre nasce com o teste positivo. Às vezes, ela floresce depois de tentativas dolorosas. Às vezes, ela explode em meio ao medo e à rejeição. E às vezes, ela nunca se encaixa no molde esperado. Hoje, vamos ouvir 3 histórias que revelam que ser mãe é, antes de tudo, um processo humano, cheio de falhas, recomeços, ambivalências e amor. História número 1. A mulher que sonhava ser mãe e enfrentou 3 FIVs. Para quem ainda não sabe, significa fertilização in vitro, essa sigla, ok? Ela se chama Renata, tem 36 anos, é professora universitária. Sempre teve uma vida organizada, planejada, era daquelas pessoas que tinha metas para cada etapa. Estudar, trabalhar, viajar, casar e ser mãe. Casou aos 31 e logo começou a tentar engravidar. No começo achava que era só questão de tempo. Vamos relaxar que acontece, diziam os amigos. Mas o tempo passou e nada. Após 1 ano tentando naturalmente, iniciou os exames. O diagnóstico: infertilidade sem causa aparente. Isso a deixava ainda mais frustrada, porque não havia um problema a ser resolvido, era apenas o silêncio do corpo dela. Foram meses de tabelas, teste de ovulação, esperanças frustradas a cada menstruação que chegava. Enfim, decidiu, junto ao seu marido, pela primeira FIV. Veio a empolgação inicial, um misto de medo e esperança, mas nenhum embrião foi viável. Chorou durante dias, sentia-se culpada, falha, como se seu corpo estivesse traindo um sonho antigo. Enfim, criou coragem e enfrentou a segunda FIV. 2 embriões foram transferidos. O coração disparava a cada exame de sangue, mas negativo. Sentiu-se vazia. Começou a se isolar, a evitar amigas grávidas, chás de bebês. A dor era física, emocional, social. Quando ela começou a se recuperar, enfrentou a dúvida: decidia ou não pela terceira FIV.
mas o sonho em ser mãe falou mais alto. E, enfim, foi com a coragem enfrentar. Na cabeça dela seria a última, quase sem esperança. Fazia terapia semanal, aprendeu a olhar com mais compaixão para si mesma, a não se definir apenas pelo papel de mãe. Dessa vez, veio o positivo. Ela diz: lembro de chorar antes de ver o resultado, achando que era mais uma perda. Mas era real, Renata. Ela estava grávida. A gestação foi delicada, cheia de medos, mas cada semana completada era uma vitória. O parto foi um divisor de águas. Quando viu o bebê, sentiu que finalmente entendia o que era parir não só um filho, mas a si mesma, como dizem por aí. Hoje, quando segura a filha no colo, sente que todo o sofrimento a tornou mais sensível. Ela não romantiza o processo. Sabe que muitas não conseguem, que muitas desistem, que muitas não têm condições de fazer tantas tentativas como ela teve. Mas aprendeu a confiar em si, a respeitar o tempo das coisas e a acolher suas emoções, inclusive o medo, a raiva, o ciúme que sentia das outras mulheres. Ela diz, abre aspas, antes eu achava que maternidade era uma etapa. Hoje eu sei que é uma travessia. Fecha aspas. Que lindo, linda história. Ser mãe é um sonho, sim. Mas é também um desafio de identidade, de corpo, alma e fé. E foi a persistência, junto com o acolhimento emocional, que ela se deu, que a trouxe até aqui. A infertilidade tem impactos muito profundos na psique feminina. Segundo a psicóloga Vera Iaconelli, autora do livro Mal-Estar na Maternidade, a maternidade está ligada a construções sociais e identitárias. Quando o ideal de ser mãe é frustrado, vem junto um abalo do próprio eu. Estudos mostram que mulheres em tratamentos de fertilidade enfrentam altos níveis de ansiedade, depressão e sensação de fracasso pessoal. Esse é um estudo de Bowling de 2001. E mais, a psicóloga Maria Teresa Maldonado, em suas obras sobre família e maternidade, fala sobre a importância de um espaço de escuta e de acolhimento emocional durante os processos de fertilização. Além disso, Donald Winnicott, pediatra e psicanalista britânico, nos lembra que a mãe suficientemente boa não é a perfeita. Ela é a que se sustenta emocionalmente para cuidar. E a Renata precisou aprender a ser essa mulher, imperfeita, mas inteira. Olha, é um senso comum na sociedade essa mãe suficientemente boa, mas muitas pessoas não entendem esse conceito de Winnicott. Dizem que a mãe tem que ser perfeita, e é justamente o contrário que o Winnicott propôs para as mães. A mãe, ela tem que dar o que a criança necessita e não ser perfeita. Primeiro, porque a perfeição não existe, porque cada ser humano precisa de uma coisa, cada ser humano deseja uma coisa. Então, a mãe tem que estar para a criança para suprir as necessidades da criança, tanto emocional quanto biológica, mas ela não precisa estar ali 100% do tempo, ela não precisa se renegar para isso, ela não precisa se esquecer para isso. Esse é o conceito bem resumido e bem na língua da sociedade, né? Não em línguas teóricas, do conceito da mãe suficientemente boa. A gente pode trazer aqui em outra hora. Vamos à história 2? A jovem que renegou a gravidez e reencontrou o amor na maternidade. Ela se chama Júlia, tem 18 anos. Estava no último ano do ensino médio,
cheia de planos para prestar vestibular, fazer intercâmbio, aproveitar a liberdade recém-descoberta. Filha de pais separados, sempre foi independente. Tinha poucos amigos íntimos, gostava de festas e de liberdade. Essa palavra definia sua vida. Em uma dessas festas aconteceu uma relação sem proteção, uma só vez. Não contou para ninguém, achava que não ia dar em nada. 2 semanas depois, o enjoo, o atraso, o teste de farmácia. Grávida. Negou tudo. Pode ser, Deus não faria isso comigo, isso vai sumir, ela pensava. Durante meses, Júlia escondia a barriga, evitava o espelho, odiava o próprio corpo. Sentia nojo, culpa, raiva. Não contou ao pai. A mãe descobriu pelo exame de sangue quando notou o cansaço e a mudança de humor na filha. Quando o bebê começou a se mexer, Júlia chorava de medo. Não sentia amor, sentia invasão. No parto, não quis segurar a criança. Ficou 2 dias sem vê-la. Queria sumir. Foi no 3º dia, quando a enfermeira entrou com a bebê no colo e disse que ela precisava amamentar. Então, ela carregou a filha. Encontrou seu olhar, os olhos grandes, escuros, e ao contrário do que todo mundo diz, ficou um silêncio. Júlia chorou. Não de emoção romântica, de susto, de contato, de realidade. Abre aspas. Era minha. Eu não sabia o que fazer com isso. Fecha aspas. Aos poucos foi cuidando. No começo por obrigação, depois por vínculo. Hoje, Júlia se diz uma mãe diferente. Não posta fotos cheias de frases prontas, não romantiza, mas aprendeu o valor da entrega. Voltou a estudar com a ajuda da avó, descobriu uma força que nem imaginava ter. Ama a filha, com o amor que construiu dia após dia. Pois é, Júlia. Às vezes o amor não vem como um raio no céu. Às vezes ele nasce como uma semente que precisa de tempo, cuidado, lágrimas para regar e silêncio. E aí sim, ele nasce. A gravidez na adolescência traz um confronto direto entre o projeto de si e a interrupção da linearidade da vida. Segundo a psicóloga brasileira Eva Blay, em estudos sobre adolescência e gênero, o impacto de uma gravidez precoce vai além do biológico. É uma quebra de identidade, de planos e, muitas vezes, de rede de apoio. Já a psicanalista Diana Corso escreve sobre a dificuldade de amar quando o amor é imposto e não escolhido. O vínculo materno, nesse contexto, não é automático. Ele é construído, como mostram autores como Winnicott e John Bowlby. Na teoria do apego de Bowlby, o vínculo mãe-bebê depende de responsividade emocional e presença, e não apenas de uma idealização do amor materno. Júlia é o exemplo de como a maternidade pode vir sem desejo e ainda assim se tornar afeto. Como a escuta e o tempo são fundamentais. E como é urgente na sociedade criar espaços para a ambivalência materna sem julgamento. Um dos temas centrais no livro A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, da Laura Gutman, que reforça o quanto a mulher precisa ser acolhida emocionalmente para conseguir acolher o outro. É, assim, gente, uma super dica esse livro. A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Incrível. A gente precisa conseguir falar mais sobre isso na sociedade. Criar esse espaço mesmo para não conseguir ter esse amor
que todo mundo romantiza. Ai, é o maior amor do mundo, assim que você vê o bebê, você vai sentir. Tem mulheres que não sentem naquele momento. E tá tudo bem. Não é isso que vai levar a outros transtornos. Ela pode sim ter uma depressão pós-parto e é por isso que é tão importante uma rede de apoio. A rede de apoio nesse momento vai perceber, vai estar presente, vai ajudar essa mãe, vai levá-la ao médico se necessário e dar tempo a ela, dar tempo para ela construir. É uma mudança biológica, emocional, é um ser pequeno que depende totalmente dela agora. É normal ficar com medo, é normal ter planos e ficar triste por essa quebra de planos. Isso não quer dizer que não vai amar o filho, quer dizer só que ela precisa se adaptar nesse momento. E depois pode retomar esses planos, esses sonhos. Mas a sociedade e a rede de apoio precisam dar esse espaço, porque quando a mãe não fala, quando a mãe não chora, quando a mãe não consegue colocar para fora os seus sentimentos, aí sim ela pode ficar muito doente. E aí pode fazer coisas muito piores, se não tiver ninguém ali olhando e ajudando. Agora vamos à história 3. A mulher que não sabia se queria ser mãe. Ela se chama Marta, 39 anos. Sempre foi uma mulher de muitas certezas, menos uma: a maternidade. Enquanto as amigas sonhavam com nomes de filhos, quartos de bebê e roupinhas de lã, ela pensava em viagens, livros, liberdade emocional. Trabalhava como produtora cultural. Era casada há 6 anos com um homem doce, paciente e apaixonado. Ele sim, queria ser pai. Marta oscilava. Um dia dizia, talvez sim. No outro, acho que não. Achava que o instinto materno surgiria de forma mágica, como dizem por aí, mas não vinha. E isso a fazia se sentir estranha, errada, quebrada diante de uma sociedade que vê a maternidade como destino. Aos 36 anos, a idade, entre aspas, limite, começou a pesar. Médicos, sogra, amigas, todos perguntavam: e o bebê? Quando vem? O silêncio dela era visto como ausência de amor, mas no fundo era excesso de medo. Ela acabou decidindo engravidar. Vamos tentar, quem sabe o amor vem depois, ela pensava. A gravidez foi tranquila no corpo, mas turbulenta na mente. No parto, tudo correu bem. A filha nasceu saudável, mas Marta não sentiu o que esperava. Enquanto todos choravam de emoção, ela olhava para o bebê e pensava: e agora? Nos meses seguintes, Marta cuidou da filha com zelo. Banho, amamentação, noites em claro, fazia tudo, mas sentia culpa por não sentir tudo. Via outras mães derretidas de amor e se sentia uma impostora. Hoje, Marta se diz parte de um movimento que ainda é tabu: as mães arrependidas. Não porque odeie a filha, pelo contrário, ela ama, mas porque sente que não nasceu para ser mãe, e isso não a torna um monstro. Ela diz que aprendeu a amar com o tempo, um amor diferente, sem idealização, um amor possível. Com o passar dos anos, passou a falar disso com mais coragem. Foi para a terapia, leu sobre o tema, e, enfim, ficou com o coração em paz. Hoje, compartilha sua história em rodas de conversa sobre maternidade real, para que outras mulheres não se sintam sozinhas como ela se sentiu. Nossa, que história, hein? De arrepiar. Marta, nem todo amor vem fácil, né? Nem toda mãe se encontra no papel de mãe.
E ainda assim, o cuidado pode ser real. Há coragem em assumir a ambivalência e dignidade em viver a maternidade com honestidade. A história de Marta nos conduz à ambivalência materna, tema amplamente estudado por psicanalistas e psicólogas, que buscam romper com a ideia de um amor materno incondicional e automático. A psicanalista Elizabeth Badinter, em seu livro Um Amor Conquistado, o mito do amor materno, argumenta que o amor de mãe é uma construção social e histórica, e que a maternidade, em vez de instintiva, é aprendida, vivida em contexto. Marta é o reflexo disso, de um cuidado presente, mas de um amor que não veio, entre aspas, feito, mas que foi sendo moldado. A psicóloga brasileira Regina Navarro Lins, em suas discussões sobre o amor e a família, ela fala da pressão cultural sobre a maternidade e de como isso silencia mulheres que não se identificam com o papel de mãe. Na perspectiva do cuidado, de novo trazendo Donald Winnicott, já trazia que ser uma mãe suficientemente boa, que a gente já conversou, é mais importante que ser perfeita. E que há espaço para o erro, o cansaço e o não saber. Laura Gutman reforça em A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra que muitas mulheres se veem frente a aspectos desconhecidos de si na maternidade e que nem sempre se sentem preparadas ou confortáveis com isso. Para ela, é necessário espaço para a escuta sem julgamento, para que a mulher possa se reconhecer nesse novo lugar. A história de Marta nos convida à desromantização, se é que existe essa palavra, da maternidade, mas também à validação de formas diferentes de amar e cuidar. Marta nos mostra que ela não deixa de amar a filha, ela só ama de um jeito diferente. E não é porque ela se diz no movimento de mães arrependidas que ela se arrepende da filha em si, que ela se arrepende e não vai cuidar ou vai machucar. Não é isso que esse movimento prega. O movimento prega que se elas tivessem pensado melhor, elas não teriam tido o filho. Então, coloca na sociedade essa dúvida e esse poder. A maternidade não é compulsória, a maternidade não é um destino. A gente pode pensar nela, a gente pode ter decisão sobre ela. A maternidade é mais do que um fato biológico, é uma construção simbólica, psíquica e cultural. Ela não nasce com o corpo, nasce com o sentido, e o sentido muda de mulher para mulher. Não acreditem na premissa que a mulher nasceu com útero somente para gerar. A mulher pode gerar muita coisa, não precisa ser uma criança. Para algumas mães, ser mãe é um sonho antigo. Para outras, uma possibilidade entre muitas. Há quem escolha, há quem aceite, há quem resista. Há quem deseje e não consiga. Há quem não deseje e engravide. Há quem deseje, consiga e mesmo assim se pergunte: e agora? A psicologia compreende a maternidade como uma vivência complexa, atravessada por pressões culturais que vendem a ideia de amor automático, mitos sociais como o da mulher naturalmente cuidadora e conflitos internos, muitas vezes não nomeados nem permitidos. Segundo Donald Winnicott, de novo, eu adoro estudar Winnicott, a mulher não se transforma em mãe de uma hora para outra. A maternidade é um processo e a mãe precisa de espaço psíquico para se construir como tal, com direito à dúvida, ao erro e à não idealização. O conceito da mãe suficientemente boa nos ensina que perfeição não é necessária. O que é necessário é presença, possibilidade de reparo e vínculo real. Elizabeth Badinter, filósofa francesa, defende que o amor materno é construído historicamente e não é igual para todas.
A sua obra desmistifica a ideia do instinto materno como algo natural e obrigatório. No Brasil, a psicóloga Vera Iaconelli, que também é psicanalista e mãe, discute amplamente a romantização da maternidade e seus efeitos sobre a saúde mental das mulheres. No já citado aqui livro Mal-Estar na Maternidade, ela denuncia como o silêncio em torno do sofrimento materno adoece mulheres e como o acolhimento desse sofrimento pode libertá-las. Outro olhar importante, eu vou citar de novo a Laura Gutman, que propõe que a maternidade é também um reencontro com a própria sombra, ou seja, com dores antigas, aspectos negados, feridas abertas. O filho não vem só para fora, ele vem também para dentro. A psicologia convida à escuta dessas histórias maternas, todas elas. Convida ao desmonte da fantasia da, entre aspas, boa mãe perfeita e à construção de uma imagem mais real, uma mulher possível, com amor possível, com dores possíveis. Cada maternidade é única, seja a desejada e conquistada com lágrimas, a inesperada que vira amor aos poucos, ou a que se vive entre o sim e o não, com cuidado e honestidade. Todas merecem voz. Voz é o que todas as mulheres precisam, o que eu não tô tendo aqui muito hoje, mas o que as poetisas têm de sobra. Então eu vou ler um poema hoje sobre maternidade da poetisa brasileira Adélia Prado, que é conhecida por sua abordagem sensível e cotidiana dos temas familiares. Mãe. Mãe não tem limite. É tempo sem hora, luz que não apaga quando sopra o vento e chuva desaba. Veludo escondido na pele enrugada. Água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com o que é breve e passa sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça é eternidade, porque Deus se lembra. Mistério profundo de um dia tirá-la? Fosse eu rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho e ele, velho embora, será pequenino feito grão de milho. Esse poema de Adélia Prado capta a essência do amor materno e a eterna presença das mães na vida de seus filhos. É uma bela homenagem à figura materna. Mas não só isso, eu quero trazer hoje um poema de Mel Duarte, que é uma poeta contemporânea brasileira, conhecida por sua poesia potente e engajada. Eu vou compartilhar um de seus poemas que reflete a voz única e poderosa que ela tem. Aviso. Não se acanhe, moça. Acredite no que é sua essência. A resposta que procura mora dentro de você e não nas opiniões alheias. O mundo precisa mesmo de pessoas que sintam, que se importem, que façam a diferença e não de quem se encaixe nos padrões. Mel Duarte, ela sempre escreve com uma perspectiva forte e empoderadora. Frequentemente, ela aborda temas de identidade, resistência e da experiência feminina. Não é um poema necessariamente sobre maternidade, mas dessa força feminina. Tanto nós falamos aqui hoje. Então, esses dois poemas combinados me trouxeram bastante felicidade em lê-los. Eu quis compartilhar com vocês. Bom, gente, ser mãe é um caminho que não tem uma estrada só. Há trilhas tortuosas, cruzamentos, retornos e até becos sem saída. Mas cada mulher que vive a maternidade por escolha, por acidente ou silêncio, tem o direito de ser ouvida sem julgamento. Nem toda mãe ama igual, nem todo amor é imediato. E mesmo assim, pode ser verdadeiro. Se esse episódio ressoou com você, compartilhe com alguém que pode precisar ouvir essa mensagem
e mande a sua experiência de qualquer tipo de transformação da sua metamorfose para o e-mail metamorfoseemvozalta@gmail.com. Obrigada por estar aqui, por ouvir, por sentir. Nos encontramos no próximo episódio do Metamorfose em Voz Alta. Até lá! A metamorfose não termina aqui. Que essas palavras despertem, movam, transformem. Se essa voz tocou a sua, siga comigo nessa jornada. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, siga mudando, crescendo, sendo, porque viver é nunca ser o mesmo.